Um, para aqueles que são muito novos, eu recomendo a Britney Spears, mas os anos mais antigos, agora já não é tão bom. Queridos irmãos, muito prazer estar convosco esta manhã e trazer-vos a palavra do nosso Senhor Deus. Vamos estar a olhar para o Evangelho de Marcos, para o capítulo 8, e vamos estar a pensar nos versículos 31 até o versículo 1 do capítulo 9. E eu vou ler, e estou a ler a partir da ARA, Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Disse-lhes mais: Em verdade vos digo que dentre os que aqui estão, há alguns que de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Vamos orar. Vamos pedir a ajuda de Deus para entender a sua palavra. Querido Pai, obrigado porque te revelas nesta maravilhosa palavra que nós podemos ler, entender, estudar e na qual nós podemos ser alimentados. Então, Pai, agora ajuda-nos pelo poder do Espírito a entender as palavras do Senhor Jesus aqui gravadas em Marcos. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. A história do cristianismo tem exercido uma grande influência ao longo dos anos. Aliás, se vocês olharem, várias obras de ficção foram claramente influenciadas pela fé cristã. Pensem, por exemplo, no Harry Potter. Um protagonista que é considerado o escolhido e que vem para vencer o mal. Um vilão que quer que toda a gente o adore e que se submeta a ele. Parece-vos familiar? Quase que parece a história de como Jesus foi enviado para destruir Satanás, não é? Eu não estou a dizer que o Harry Potter é uma história cristã, de todo. Mas, com certeza que dá para ver a influência da história do cristianismo em obras como o Harry Potter. Por exemplo, no último filme, há uma cena em que o vilão diz assim: Harry Potter, o rapaz que viveu, veio para morrer. E sem querer estragar o filme para vocês, eu vou só dizer isto, que por esta altura do filme, o Harry já percebeu que para ele vencer o vilão, ele vai ter que dar a sua vida. Para ele vencer o mal, ele vai ter que morrer. Ora, há 2000 anos atrás, no Médio Oriente, encontramos uma situação muito semelhante. Por esta altura do Evangelho de Marcos, os discípulos já começaram a perceber quem Jesus realmente é. Eles já começaram a perceber que Jesus é o Rei. Aliás, Pedro chama a Jesus Cristo. Nós chamamos Jesus Cristo, mas Cristo não é o apelido da família dele. Cristo, na verdade, é um título que significa Rei. Portanto, dizer que Jesus é Cristo é dizer que Jesus é Rei. Mas que tipo de Rei é Jesus? Ora, a segunda metade do Evangelho de Marcos vai responder a essa pergunta. E tudo começa nesta passagem. Portanto, irmãos e irmãs, que tipo de rei é Jesus? Vamos ver o que é que Marcos tem para nos dizer. E vamos começar pelo primeiro ponto. Que Jesus é o rei que tem de morrer antes de ressuscitar.
Estou a olhar para os versículos 31 e 33. Talvez vocês já tenham ouvido cristãos a dizer que Jesus tinha que morrer na cruz. Não havia outra hipótese. Mas será que isso é bem verdade? Não será que a morte de Jesus foi simplesmente uma tragédia? Daquelas que dão origem a um livro? Olhem para o versículo 31. Vejam o que é que Jesus tem a dizer sobre si mesmo. É necessário que o Filho do Homem, que é Jesus, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus está literalmente a dizer que a sua morte, o seu sofrimento são necessários. Necessários. Eu acho que nós já ouvimos isto tantas vezes que é possível que não fiquemos chocados. Mas ponham-se no lugar dos discípulos a ouvir isto pela primeira vez. Então Jesus chama a si próprio Filho do Homem. Tal como Cristo, isto é outro título, Filho do Homem. E este é o título que Jesus mais gosta de usar para si próprio. Se Jesus fosse a uma festa e se ele se apresentasse, ele podia dizer: olá, o meu nome é Jesus, mas tu podes chamar-me Filho do Homem. Mas o que é que o título Filho do Homem quer dizer? Um título como Rei de Portugal ou Presidente da República? Isso é um bocado óbvio o que é que o título quer dizer. Mas Filho do Homem? Isso é mais difícil. Bem, o título do Filho do Homem vem de um livro do Velho Testamento chamado Daniel. Daniel teve uma visão sobre um filho do homem e eis a descrição que ele faz no capítulo 7 de Daniel. E eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Uau! O Filho do Homem que Daniel viu recebeu domínio sobre o mundo inteiro para sempre. Ele deve ser mesmo poderoso. E reparem que Jesus está a dizer: eu sou o Filho do Homem. Jesus não é só o rei de Israel. Ele está a dizer que ele é o rei do mundo inteiro. Mas esperem lá. Jesus não tinha acabado de dizer que era preciso ele sofrer e morrer? E isso é o oposto do que nós acabamos de ver do Filho do Homem. Como é que alguém que tem domínio do mundo inteiro pode sofrer e morrer? Amigos, este é o choque que os discípulos sentiam. Eles, tal como a maioria dos judeus, eles estavam à espera de um Messias, de um rei que viesse com vitória. Um rei que viesse num cavalo branco, com uma espada, pronto para dar cabo dos romanos e mandá-los todos fora, e Israel pudesse voltar a se ter independente. E Jesus está a dizer que ele é o Filho do Homem, o que aumentou ainda mais essa expectativa. Uau, este Jesus, ele veio mesmo para dar cabo destes romanos todos. Mas Jesus não é esse tipo de rei. Ele é o rei que tem que morrer, que tem que sofrer. É assim que ele vai cumprir a missão dele. É através do seu sofrimento, da sua morte. E qual é a missão dele? É de nos salvar a nós. É de nos salvar. Ok, então, e aquilo que Daniel viu? Será que é tudo mentira? Será que Jesus está a ser mentiroso e a dizer que ele é o Filho do Homem? Não! Porque Jesus diz que ele vai ressuscitar. Ele vai viver novamente. A coroa do universo vai ser dele, de Jesus. Mas só depois dele ir à cruz do Calvário. Depois dele morrer. E o problema para os discípulos é que eles não conseguem ver além da morte de Jesus. Mas pronto. Se calhar os discípulos ouviram mal. Jesus não estava mesmo a dizer que ele ia morrer. Olhem para o versículo 32. Jesus expôs tudo isto claramente. Claramente. Os discípulos entenderam Jesus. Aliás, veja o que é que Pedro fez. Ele chamou Jesus à parte e começou a reprová-lo. Vá lá, Jesus. Tu não podes dizer essas coisas. Tu és o rei. Tu não vais morrer.
Pedro achava que o rei não podia morrer. Mas ouça o que é que Jesus tem a dizer sobre isto. Arreda Satanás. Irmãos, os choques continuam. Porque este é o Pedro, o mesmo discípulo que tem estado com Jesus desde o início. O mesmo que há uns versículos atrás disse, Jesus, tu és o rei. E agora Jesus chama-o de Satanás. Isso é chocante. Mas porquê? Porquê é que Jesus faz isso? Na passagem anterior a esta, Marcos mostra-nos que os discípulos são tipo meio cegos. Eles já conseguiram ver que Jesus é rei, mas eles ainda não entendem bem que tipo de rei é que ele é. Lá está, são meio cegos. Esta é a prova. Porque o que Pedro está a dizer a Jesus é: não vás para a cruz. Ele está a expor Jesus à tentação de não ir para a cruz, de não cumprir a sua missão. E quem é que gostava muito que isso não acontecesse? Satanás. Pedro é como se ele estivesse a trabalhar para Satanás sem ele perceber. E Jesus deixa isso bem claro. Pedro não consegue ver que Jesus é o rei que tem que morrer antes de ressuscitar. Porque sem sofrimento, Jesus não vai cumprir a sua missão. E a sua missão é salvar Pedro, os discípulos, eu, vocês, o mundo. É por isso que ele tem que sofrer por nós. Por nós. É este o tipo de rei que Jesus é. Amigos, as expectativas de Pedro e dos outros discípulos acerca de Jesus foram completamente destruídas. Ele não se encaixou nos moldes que as pessoas tinham para ele. A pergunta é: e as nossas expectativas? Será que também já foram destruídas? A verdade é que muita gente tem expectativas erradas acerca de Jesus. Muitas pessoas esperam que Jesus só se importe com amor, e isto de ter uma vida santa, ele não quer saber disso. As pessoas estão à espera que Jesus aceite todas as nossas escolhas, que ele ponha um gosto nas nossas vidas, em vez de tentar mudar-nos. As pessoas estão à espera de Jesus que seja um modelo, mas não um rei. E eu sei o que isso é, porque há 7 anos atrás eu era assim. Jesus é um modelo, mas ele não é o rei. Amigos, o verdadeiro Jesus, este rei que morreu e ressuscitou, ele quebrou as minhas expectativas e ele vai quebrar as vossas expectativas. Porque ele é muito, muito melhor do que estamos à espera. Portanto, não fiquemos pelas expectativas. Vamos até Jesus, vamos de perto conhecê-lo e vamos até ele, a este rei que tem que morrer antes de ressuscitar. Esse é o tipo de rei que Jesus é. Então, e aqueles que querem seguir este rei? Que expectativas é que eles podem ter sobre as suas próprias vidas? E é aí que os próximos versículos entram em cena. Segundo ponto, aqueles que querem seguir o Rei Jesus também têm de morrer antes de ressuscitar. Estou a olhar para o versículo 34 até versículo 1 do capítulo 9. Jesus sabe que ele está a quebrar as expectativas das pessoas. E se ele não é o tipo de rei que as pessoas esperam, o que é que isso quer dizer para elas? Como é que as pessoas que querem seguir Jesus devem reagir? Ora, Jesus, ele não nos deixa na dúvida. Ele próprio chama até si aqueles que o seguem e explica o que é que significa segui-lo. As pessoas no tempo de Jesus precisavam de ouvir isto. Amigos, nós precisamos de ouvir isto. Versículo 34. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 3 coisas que todo seguidor de Jesus tem de fazer: negar-se a si próprio, tomar a sua cruz, seguir Jesus. As 3 coisas. Por outras palavras, seguir Jesus significa que deixamos de viver para nós próprios. Deixamos de viver para nos satisfazermos a nós próprios. Significa
que temos que nos tirar do pedestal das nossas vidas. Significa que temos que dizer não a nós mesmos quando queremos dizer sim. E notem que não podemos fazer isto só para combater a pobreza. Não podemos nos dedicar de corpo e alma às nossas famílias. Todas essas coisas são importantes. Mas nada é mais importante do que Jesus Cristo. Nós negamos-nos a nós próprios para o seguir a Ele. Nós tiramos-nos do pedestal para o pôr Ele lá. Nada mais pode tomar o lugar dele. Ainda assim, o mais difícil, eu acho, é tomarmos a nossa própria cruz. O que é que isso significa? Eu acho que a nossa primeira reação é achar que isto significa que nós carregamos os nossos fardos. Ou seja, eu pego no meu sofrimento, eu pego no meu passado, nas falhas que eu fiz e eu vou com elas às costas atrás de Jesus. Amigos, eu não acho que seja isso. Por um lado, reparem que a Bíblia diz para nós trazermos essas coisas para Jesus, não enquanto estamos a caminhar atrás dele. As boas notícias do Evangelho é que nós não temos que carregar essas coisas, porque Jesus as carrega por nós. Há um famoso livro cristão chamado O Peregrino. E o protagonista da história é um jovem chamado Cristão. Ele começa a viagem dele com um enorme fardo às costas. E eventualmente ele chega a uma cruz. E é aí que temos a minha cena favorita do livro, que é quando o cristão vê a cruz, o fardo dele, que estava às costas, que ele não era capaz de carregar, simplesmente desprende-se e rola a montanha abaixo. E adivinhem onde é que vai aterrar? Num túmulo vazio. E essa é a história da Bíblia. Isso é o que Jesus faz com os nossos fardos. Ele não nos diz, traz o teu fardo, anda, força, carrega. Ele diz, não, traz-me a mim os teus fardos, eu carrego por ti. Então, o que é que significa tomarmos a nossa cruz? Para os discípulos de Jesus, que viviam sob o Império Romano, isso só pode significar uma coisa. Significa morrer de uma das formas piores, mais desonrosas possível naquele tempo. Por isso, irmãs e irmãos, o que Jesus está a dizer aqui é que aqueles que o querem seguir também têm que morrer. Também têm que morrer. Talvez o equivalente para nós, hoje em dia, seria assim. Se alguém me quer seguir, tem de negar-se a si mesmo, pegar na sua cadeira elétrica e seguir-me. Eu acho que essa é uma versão século XXI do que Jesus está a dizer aqui. Ao mesmo tempo, eu estou a ver aqui muitos seguidores de Jesus e eu acho que vocês não estão mortos. Por isso, o que é que se passa aqui? Eu acho que isto é porque tudo está relacionado com negar-nos a nós mesmos. Aqueles que querem seguir Jesus têm de se negar a si próprios de tal forma que é como se morressem. É como se eles deixassem de facto de viver. Eles têm que se negar a si mesmo tanto que é como se nós perdêssemos a nossa vida. É dessa forma radical que Jesus nos chama para segui-lo. E claro, para muitos cristãos, seguir Jesus de facto significou perder a vida. Em arenas, como no Império Romano, em Inglaterra, sendo queimados vivos, na China, ainda hoje, raptados, nunca mais se vêem. Mas o que é que poderia levar alguém a querer fazer uma coisa destas? Estes cristãos só foram capazes de submeter estas coisas porque eles se negaram a si mesmos. Ao ponto de estarem dispostos a morrer fisicamente por Jesus. Portanto, amigos, não nos enganemos. Seguir Jesus é difícil. Envolve grandes custos para nós mesmos. Se calhar não vai significar, para nós que vivemos aqui em Portugal, se calhar não vai significar que nós vamos mesmo de facto morrer fisicamente pela nossa fé. Mas eu garanto que seguir Jesus vai implicar muitas mudanças nas nossas vidas. Ele chama-nos para nós nos negarmos a nós mesmos. Para nós morrermos para nós mesmos. E isso é muito mais
do que decidir vir à igreja num domingo, em vez de ficar a ver televisão ou ir à praia, ou seja o que for. Significa que estamos dispostos, por exemplo, a despedir-nos do nosso trabalho porque a nossa empresa é corrupta. Significa que nós não copiamos nos testes ou nos exames da universidade porque queremos entrar para o curso que nós mesmo queremos desde criança. Significa fazemos algo que vai ser muito bom para a outra pessoa e se calhar não tão bom para mim. E não fazer isto só uma vez, fazer isto constantemente. Isso é seguir Jesus. Por isso, seguir Jesus, irmãos, é custoso. Não é só uma vez, é sempre. Não basta nos negarmos a nós uma vez e já está. Não, toda a nossa vida tem de ser de autonegação. De dizer não a nós mesmos e dizer sim a Jesus. Portanto, lembremos-nos do custo. Lembremos-nos do custo. Não podemos deixar que o nosso conforto apague o sacrifício para o qual Jesus nos chama. Por isso, amigos, por muito difícil que seja, neguemos-nos a nós mesmos. Neguemos a nós mesmos. Mas eu consigo ler as vossas mentes. E há uma pergunta que vocês estão todos a fazer. Porquê? Depois de tudo aquilo que nós acabamos de ver, porquê que qualquer pessoa haveria de querer fazer isto? Afinal de contas, a vida já é difícil por si só. Eu já tenho contas para pagar. Eu já tenho familiares que precisam da minha ajuda. O meu trabalho não é grande coisa e eu sou mal pago. E ainda por cima agora eu tenho que me negar a mim mesmo para seguir Jesus? Olha o que Jesus diz no versículo 35. Se nós nos focarmos só no agora, na vida que temos agora, então a decisão é fácil, não é? Se esta vida é tudo o que eu tenho, então eu quero salvar a minha vida. Eu não quero seguir Jesus. Eu quero viver a minha vida ao máximo e fazer tudo o que eu quero. Mas e se houvesse algo mais? E se houvesse algo mais? Como Jesus diz no versículo 35, aqueles que querem salvar as suas vidas agora vão perdê-la. Mas aqueles que estão dispostos a perder a sua vida agora por causa de Jesus e do Evangelho vão salvá-la. Vão salvá-la. E isso significa que tem que haver mais alguma coisa no futuro. Esta vida que nós temos agora não pode ser tudo o que existe. Afinal de contas, lembrem-se que Jesus disse que ele ia ressuscitar. Tem que haver algo depois da morte. A morte não é o final da história. Mas Jesus diz, quem perder a vida por mim agora, salva a sua vida. Quem salvar a sua vida agora, vai perdê-la. Mas espera lá. Será que não dá para eu salvar a minha vida agora e no futuro? Será que eu não posso ter o melhor dos dois mundos? Resposta simples, não. Jesus não nos dá essa opção. Jesus, ele até diz que, ainda que nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, não dá para comprar a nossa alma. Não dá para chegar até ao paraíso com dinheiro. Reparem, perder as nossas vidas ou salvar as nossas vidas agora é uma escolha. Aceitamos o custo de seguir Jesus ou recusamos o custo? E Jesus, ele deixa as coisas bem claras. Ele dá-nos as regras do jogo antes sequer de começarmos a jogar. Versículo 38. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Se nós tivermos vergonha de Jesus, se o negarmos, então ele também se vai envergonhar de nós. Ele vai negar-nos a nós. Portanto, sim, nós podemos salvar as nossas vidas agora e evitar a dor e o sofrimento de seguir Jesus e de nos negarmos a nós próprios, mas uma coisa é certa. Quando Jesus voltar, nós vamos perder a nossa vida. Mas, se estivermos dispostos a negar-nos a nós mesmos agora
ao ponto de morrermos para seguir Jesus, então as boas notícias é que Jesus não nos vai negar. Nunca. Pelo contrário, nós estaremos para sempre com Ele no paraíso. Vale a pena o custo? É claro que vale a pena o custo. É claro que vale a pena o custo. Portanto, sofrimento e morte e ressurreição. Amigos, este é o caminho para todos aqueles que querem seguir Jesus. Este é o caminho que Ele próprio seguiu. Ele tomou a sua cruz e morreu, mesmo, fisicamente. Ele esteve disposto a pagar o preço agora. Eventualmente Ele foi ressuscitado. E agora Ele é, de facto, o Filho do Homem a governar o mundo inteiro para sempre. Portanto, se nós tomarmos a nossa cruz, se nós nos negarmos, nós também seremos ressuscitados. Nós estaremos com Jesus no paraíso. Mas isso só vem depois da autonegação. Isso só vem depois de nós morrermos para seguir Jesus. Não importa o que aconteça, vai sempre haver um custo. Sempre. Ou aceitamos o custo de seguir Jesus agora e temos vida eterna depois, ou evitamos esse custo agora para depois sermos condenados quando Jesus voltar. Há sempre um custo. E lembre-se do que Jesus disse. Sim, Ele vai morrer, mas Ele vai ressuscitar. Aliás, Ele já ressuscitou. Quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, como é que nós nos vamos apresentar diante dEle? Como um amigo que o seguiu? Ou como um inimigo que o recusou? Essas são as únicas opções, não existe uma terceira. O autor C.S. Lewis, ele capturou esta ideia de forma bastante viva no seu livro, chamado O Grande Divórcio. Nesse livro, uma das personagens diz assim ao protagonista: ao fim e ao cabo, existem apenas dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus vai dizer, seja feita a tua vontade. Nós ou dizemos a Deus, seja feita a tua vontade, e negamos-nos e seguimos Jesus. Ou vamos ter vergonha de Jesus, e Ele vai dizer-nos, ok, seja feita a tua vontade. Amigos, há mais do que esta vida. Há mais do que esta vida. As palavras e a ressurreição de Jesus mostram isto. Há algo mais está a caminho. E é nisto que Jesus quer que nós nos foquemos. Não no agora, mas no que há de vir. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, foquemos-nos no que está para vir. Foquemos-nos no que está para vir. Este mundo não é tudo o que existe. Algo melhor está para vir. E então lembrem-se do que Jesus disse. Aquele que perder a sua vida agora, é difícil, custa, mas vai salvá-la. Mas vai salvá-la. Mais do que simplesmente lembrarem-se das palavras de Jesus, lembrem-se de Jesus. Porque Ele esteve disposto a sofrer e a morrer por ti, por mim, por nós, para nos salvar. Ele morreu para nos dar algo mais valioso do que este mundo alguma vez nos poderia dar. Portanto, não tenhamos vergonha de Jesus. Não tenhamos vergonha das palavras dele. É verdade que a nossa sociedade está cada vez mais longe de Deus. As palavras de Jesus vão causar cada vez mais ofensa aos outros. Quando isso acontecer, qual é que vai ser a tentação? Manter a nossa fé em segredo. Ninguém pode saber que eu sou um cristão, senão... ... Amigos, isso não é uma opção. Não é uma opção. Não podemos envergonhar-nos de Jesus. Sim, segui-lo é custoso. Vamos sofrer. Porque nós nos negamos a nós mesmos. Porque os outros vão estar contra nós. Mas temos que estar dispostos a pagar esse preço. Temos que estar prontos para não sermos a pessoa mais popular na nossa escola, no nosso trabalho. Temos que estar prontos para sermos alvos de gozo e até de perseguição. Mas no meio de todas estas dificuldades e dores e sofrimento, há boas notícias. É que nós temos o Espírito Santo e Ele ajuda-nos a suportar tudo. Mas temos-nos uns aos outros e estamos nisto juntos e não estamos sozinhos.
E aquilo que nos espera no final, quando Jesus voltar, são estas palavras que são incríveis e eu mal posso esperar para as ouvir. Muito bem, servo bom e fiel foste. Para ouvir essas palavras, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Amigos, todos os sacrifícios e custos por Jesus valem a pena. Vem algo melhor do que este mundo nos pode dar. Nós estaremos lá todos juntos para desfrutar disso. Por isso, perseveremos com Jesus. Não tenhamos medo de perder as nossas vidas agora. E para aqueles que não creem ainda em Jesus, há que perceber isto. Não importa quantas coisas nós façamos, não importa quão espetacular nós sejamos no nosso trabalho, não importa quanto dinheiro tenhamos no banco, não dá para parar a morte. Não dá. Não dá para comprar a eternidade. Não dá para a merecer. Nós não conseguimos salvar-nos a nós próprios. Se ao menos houvesse alguém, Jesus, Ele consegue salvar-nos. Ele salvou-nos. Por isso, se ainda não segues Jesus, de que é que estás à espera? Vem até Ele, segue-o. E sim, vai ser custoso para ti. A Bíblia não mente, vai ser custoso. Jesus vai virar o mundo ao contrário. Mas tudo isso vale a pena. Porque aquilo que nos espera é algo melhor do que este mundo alguma vez nos pode dar. Portanto, a minha pergunta é, porquê é que não vens ainda? Porquê é que não vens aceitar esta oferta deste Jesus? Ainda esta manhã. Ainda esta manhã. Vem até Jesus e tu serás salvo. Porque é como Jesus disse. O que é que aproveita ao homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nos deste este Jesus, este Rei que veio sofrer e morrer antes de ressuscitar. E, Senhor, obrigado que esse sofrimento e essa morte não são sinais de que Ele falhou na missão. São, de facto, sinais que a missão dele teve sucesso e que Ele, de facto, nos salvou. Então ajuda-nos, Pai, a segui-lo. Ajuda-nos, Pai, a negarmos a nós próprios e a tomarmos a nossa cruz, por muito difícil que seja. Ajuda-nos, Pai, a não ter vergonha de Jesus e a não ter vergonha ou medo de perder as nossas vidas agora. E oramos isto no nome do Senhor Jesus. Amém.